Oi pessoal, hoje vamos fazer aqui eu vou começar uma massa, né? Toda semana aí a gente faz uma porção para fazer durante a semana, não perder a prática, né? E eu gosto muito do método que acrescenta com a biga. Eu fiz um vídeo, acabei só colocando o que era a biga e não pus a forma como se completava a missão dessa biga, né? Biga é um pré-fermento. Olha, ele potencializa demais a massa, dando um benefício muito grande ao resultado final. Inclusive a parte dos alvéolos, a parte do cornicione, ele acaba se expandindo mais, né? Então o que é um pré-fermento? Então a biga é um pré-fermento. Porém tem dois tipos, tem o polish e tem a biga. A biga é mais seca. Então a proporção dela é a seguinte, ó. Hoje eu vou fazer 1,5 kg de biga, que na realidade ele vai ser 3/4 da minha massa. Vai ser 3/4 do resultado final. Depois no amanhã cedo eu vou continuar ele. Então é assim, é muito simples. Experimente que vocês vão ver como potencializa uma massa do estilo napolitano. Então eu tenho aqui, ó, 1 kg de farinha, mais meio quilo de farinha. É uma farinha com certificado da Associação Napolitana das Pizzas. Ele tem um W aqui marcado de 310, então é uma farinha forte, inclusive eu gosto bastante dela. Colocou aqui, eu já tenho pesado, então é assim, vamos falar em porcentagem. Às vezes a gente fala em porcentagem, é com relação, tudo que eu falo em porcentagem é com relação ao quilo de farinha. Então, por quilo de farinha, 50% de água. Então eu já tenho aqui 750 gramas, que equivale a 50% do montante de farinha. E fermento, eu não vou falar em porcentagem porque seria centésimos. Mas vamos falar agora em grama. Fermento, 1,5 grama por quilo de farinha. Então eu estou com 2,25 gramas aqui de fermento biológico seco. Ele de fato, o fermento biológico seco, ele também faz parte do grupo de micro-organismos, né, que se desenvolve e faz a função da levitação, da fermentação. Então é assim, ó, diluir ele na água, né, ó, os 2,5 gramas, 2,25 gramas de fermento biológico seco com 750 gramas de água. Vamos dar uma diluidinha aqui. Então, vamos já incorporar isso na água, fazendo com que esse fermento já cria uma hidratação, uma umidade e já venha a fazer a sua função. Simples, simples. Diluiu, ó. Nós vamos colocar, sem dó, não precisa ter medo não. Joga ele aí na farinha. Então nós estamos falando em 1,5 kg para 750 gramas de água e 2,25 gramas de fermento biológico seco. Nós não vamos mexer, isso aqui não é para mexer, isso aqui é só misturar. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui, é que ela vai ficar farinhosa, ela vai ficar esfarelando. Nós não queremos desenvolver nada aqui, é só fazer o pré-fermento. Então, ó, vamos mexer sem sova, sem nada, mexer. Então, ó, enquanto temos aqui a espátula, eu não vou sujar minha mãozinha não. Vou trabalhando com a espátula de silicone. E nós queremos isso aqui, ó. É isso que nós queremos. Nós queremos mais para seca mesmo, né? Nós queremos trabalhar com ela nessa condição aqui, ó. Pronto. Ó, não passa disso, viu? Enquanto tem farinha no fundo, a gente vai jogando para cima aqui, ó. Bom, eu vou colocar a mãozinha agora aqui, ó. E nós vamos fazer o seguinte. Não é para amassar nada não, é mexer, ó. Mexer e ir esfarelando para que fique aerada e tenha oxigênio.
Não vai desenvolver glúten, não vai desenvolver nada. A única coisa que vai acontecer é que os micro-organismos vão ficarem mais potentes e melhores. Vamos perceber que a nossa massa vai ficar mais cheia de alvéolos, vai ficar mais bonita nos seus cornichones. Ó, é essa farinha aqui que nós queremos, ó. É exatamente isso aqui, ó. Sem grudar, sem nada. Nós queremos isso. Pronto. Ó, simples. Tá feito aqui uma biga. Tá feito uma biga, que é um pré-fermento. E depois, na sequência, eu vou falar sobre misturas, sobre proporções, para continuar a massa. Então, eu vou deixar 24 horas em temperatura. Se a temperatura ambiente estiver muito alta, é interessante ficar na geladeira, até 18 graus fora, né? Como a nossa região aqui, ela excede a isso, eu deixo umas 4 horas fora e depois eu deixo o restante dentro da geladeira, tampadinho, viu? Ó, bem tampadinho para não ressecar, tá? Esse daqui, ó, ele veda muito bem. Tá aqui, ó, tá feito. Nós continuamos amanhã, tá bom? Oi, pessoal, então dando sequência ao vídeo da biga, né? Passado 24 horas, ó, é assim que ela se comporta. Ontem nós fizemos ela, deixamos ela bem fareladinha. Hoje ela já gruda, mas ó, não desenvolve glúten, não desenvolve nada, ela é quebradiça. Então falar em medidas agora, porque vai a aplicação do porquê da biga. Lembram-se que eu coloquei 1,5 kg de farinha com 50% de hidratação. Então ontem foi 1,5 kg de farinha, 750 gramas de água. Então é o que temos aqui. Bem, para o complemento da mistura, eu já pesei, eu vou usar, eu quero o final de 2 kg de farinha. Então eu vou acrescer hoje meio quilo de farinha e tenho que acrescentar porque a massa napolitana padrão 65% de hidratação é o mínimo. Padrão pizza napolitana. Então, para completar os 65% de hidratação, é continha matemática simples. Ou seja, 2 kg de farinha, se você for colocar 65% de hidratação, dá 1,3 kg ou 1,3 ou 1.300 ml de água. Então é só fazer conta matemática. O que eu já tenho aqui com o que eu quero completar, ok? Então, para completar, eu tenho meio quilo de farinha, tenho 550 gramas de água, somando-se com 750 de água que já tem na biga, 1.300, e fermento eu estou usando dessa vez 1,5 gramas por quilo. Então falta para esses meio quilo de farinha, falta 0,75 gramas de fermento biológico seco, ó, já está pesadinho aqui. Então vamos à mistura. Hoje eu vou, inclusive eu vou até falar da maceira, né? Que maceira também para mim foi novidade, mas eu estou usando ela há mais ou menos um mês. E é interessante que o uso da maceira facilita a nossa vida, né? Comprei uma maceira pequena, né? Uma maceira de 5 quilos, e nós já vamos começar aqui com a mistura, ó. Primeiro a biga, vamos pôr a biga aqui, ó. Biga. Biga. Vamos pôr a biga aqui dentro, ok? Pronto. Essa biga é o nosso pré-fermento. Ó, já está todinho colocado dentro da nossa maceira, ok? Bem, eu vou colocar não toda a água, mas para ela começar a já dar o primeiro giro, eu já vou acrescer um pouco de água. Lembrando que eu deixei a água no freezer, a água está com 3 graus. Por que é interessante jogar água gelada aqui? Porque o atrito do misturador com a massa gera calor. E nós não podemos exceder muito aos 25 graus. Não é benéfico para a massa. Então até ela atingir o ponto de véu, nós vamos ter que bater pelo menos 25 minutos, ok? Então vamos começar agora fazendo a primeira mistura.
essa primeira aqui e eu já vou acrescentando a farinha também de uma forma gradativa. Eu quero que ela vá misturando aí. Então, ó, eu já vou começar com um pouco de farinha. Vou utilizar pelo menos metade dela. Vamos lá. A maceira espiral, ela favorece a nossa vida, né? Essa é a maceira a menor que tem no mercado dessa marca. E eu peguei a fim de que pudesse facilitar, visto que a gente está fazendo bastante, toda semana pelo menos uns 3 quilos de massa sai. Então quando eu falo em massa, é medida total. Então aqui você tem 2 quilos de farinha com 1.300 ml ou 1,3 kg de água. Nós estamos falando de que vai sair uma porção aqui de 3,3 kg de massa total, né? Então a maceira aguenta até 5 kg. Então 330 gramas vai te dar pelo menos 11 massas de 300 gramas, 11 panetozinhos de 300 gramas no final. Então a maceira, ela favorece muito isso, né? Só que ela aquece, por isso o sistema de usar água, a biga já saiu da geladeira. A biga saiu da geladeira e a água eu tinha deixado no freezer, que eu medi, chegou a 3 graus. Então ela vai trabalhando aí, entendeu? Eu vou mostrar quanto tá a massa agora. Ó. Pra gente ver como é que começa, ó. E mesmo assim, ó, começamos com 15 graus. Então, até ela atingir o ponto, eu vou agora acrescer o restante da farinha. E vou vir com... Eu já vou jogar aqui o nosso 0,75 gramas de fermento biológico seco. Ah, vamos misturando aí. E pessoal, agora estamos com 12 minutos da maceira trabalhando. Você vê que ela já começa a desenvolver. Eu vou acrescer o sal, 25 gramas por quilo de farinha. Sempre a medida que eu dou é com base na quantidade de farinha. Então, ó, 25 gramas por quilo, tenho aqui 50 gramas de sal por quilo de farinha. Ó, eu coloco bem no miolinho da massa aqui, ó. Ela vai misturar. E já vou te dar a temperatura dela depois de 12 minutos, ó. Depois de 12 minutos, ó, você vê, ela sai de 14, 15 graus, ela já vai a 20 graus aqui. Então eu tenho mais 5, 6 graus no máximo para trabalhar com essa maceira aí. Vamos lá? Aí, ó, já começa a misturar o sal, mas você percebe que quando ela começa a fazer essas voltinhas que chama-se de cabeça de cebola, né? Cada volta da sua espiral ela gera um gomo, é porque o glúten já começa a ser desenvolvido. Então quando ela chegar a 24, 25 graus, ela vai estar já no ponto, né? E a gente feliz porque pouca força fez, viu? Já já a gente volta para o resultado. Aí pessoal, 25 minutos da maceira funcionando, né? Trabalhando. Então eu vou ver a temperatura e vou ver se já desenvolveu o que nós gostaríamos que desenvolvesse, que é o ponto, o glúten dele desenvolvido. Quando ele começa a fazer desgrudar da forma, é porque sim. Primeiro temperatura, vamos lá. Ó, 24 graus. Chegaria até 25 na boa. Agora, ó, quando nós pegamos ele aqui, ó, a massa, ó, ela tem elasticidade. E já começa, ó, já começa a aparecer o chamado ponto de véu, embora ainda dá ó, mas ainda você já vê meu dedo lá embaixo. Então, ó, e bem hidratada, 65%, embora seja uma farinha forte,
você vê que é uma hidratação que... O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui na bancada. Então, eu vou pegar ela por na bancada e já a gente vai... E vou trabalhar com ela aí. Tem que gostar de pôr a mão na massa, né? É como eu falo, pôr a mão na massa. Isso aqui que é pôr a mão na massa. Aí, ó. Ó que massa bonita, ó. Ó, uma massa já está desenvolvida. Uma massa excelente. Oi, pessoal. Então é assim, ó. Eu coloquei aqui na bancada. E ela é bastante úmida. Vou pôr um pouquinho de azeite na mão, né? E vamos dar uma mexidinha nela, ó. A princípio nós vamos começar a fazer a bolinha. Então ela dá uma relaxada. O glúten relaxa, ó como ela fica bonita. Ó a flexibilidade da massa. Então agora a gente dá uma trabalhada. E nós fazemos isso a cada 15 minutos por umas 2, 3 vezes. E ela vai pegando resistência, né? O glúten vai relaxando e ao mesmo tempo criando resistência. Eu vou dar mais um tempinho aqui agora. Ó. Ela volta aí. Belezura. Aí, daqui 10 minutos, eu vou fazer outra dobra dessa. Aí eu vou encerrar o vídeo, ok? Já já. Ó, pessoal, eu vou fazer mais uma dobrinha, ó. Ela começa a relaxar o glúten, ó. E aí a gente pode fazer mais uma. Vocês vão ver como... Ó, ela já muda toda a consistência, ó. Ó. Ela já faz uma mudança bonita já. Quanto mais uma meia horinha. Aí eu vou fazer mais 2 dobras igual a essa. Ó. Dá uma chegada aqui para ela dar uma repuxada em cima, ó. Ela forma uma camada e o glúten já começa a segurar a ponta com ela. Aí agora eu vou colocar numa bacia aqui e vou dar o que chama de puntata. Puntata é assim, como é pouco fermento, é baixo o índice de fermento na mistura, a puntata de 2 horas é para dar um start, é dar uma estimulada nessa fermentação, para que você possa fazer os panetos, né, as bolinhas. E aí 48 horas de geladeira para ser consumida depois. E depois das 48 horas, óbvio, você vai tirar, dependendo da temperatura do dia, de 2 a 4 horas antes, a fim de que ela termine o crescimento e termine a fermentação depois da sua maturação. E aí eu vou fazer um outro vídeo depois para mostrar como ficou essa belezura aqui, tá bom? Obrigado então, um bom dia para vocês. E dá um joinha aí, se quiser inscrever no canal. Sempre tem novidade assim, do tanto que eu sei, né? Que são coisas simples, mas eu gosto que ela funcione. E que todos aprendam a fazer pizza e que tenham em casa esse prazer, né? Tá ok? Então um abraço a todos.